E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Gente, vou resolver aqui uma questãozinha do vestibular da UES, da edição 2025.1, da sua primeira fase. Uma questão clássica que eles gostam de cobrar, trazendo afirmativas, para a gente verificar quais delas são verdadeiras ou não, e especialmente aqui no caso sobre mecânica. Então, olha só o que é que essa questão vai nos dizer. Em uma aula de física, durante uma revisão sobre os conceitos fundamentais da mecânica clássica, o professor decidiu testar o entendimento dos alunos. Após relembrar as leis de Newton e outros princípios básicos da mecânica, ele fez as seguintes afirmações sobre o comportamento dos corpos sob a ação de forças para que os alunos as julgassem. Aí vamos para a primeira, olha só. A lei da inércia afirma que, quando o corpo está em estado de equilíbrio, estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. Bom, isso aqui está se referindo à primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, que a gente conhece como princípio fundamental da inércia. Eu vou dizer que ela está verdadeira. Olha só, vamos ver. A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, afirma que quando um corpo está em estado de equilíbrio, estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. Gente, assim, é verdade. Basicamente, de uma maneira mais resumida, a primeira lei de Newton vai nos dizer que os corpos tendem a manter o seu estado. E aí é que entra estado de repouso, que aí é representado pelo equilíbrio estático, ou estado de movimento retilíneo e uniforme, que está representado aí pelo equilíbrio dinâmico, né? Até com a força externa altere esse estado. Então tá ok, bacana. E obviamente, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está dizendo que a resultante das forças é zero, pelo menos em pontos materiais, né? Partículas. Tudo bem. Eu não vou entrar aqui muito numa discussão mais acadêmica, mais aprofundada, porque é possível a gente querer trazer um probleminha para essa alternativa, para essa afirmativa aqui, porque talvez aí queira dar a entender a respeito de que a primeira lei seria um subcaso da segunda, coisa que a gente sabe que não é verdade, mas eu não vou entrar nessa discussão, acho que é acabar trazendo uma discussão desnecessária para a gente. Acho que de maneira objetiva era isso que eles quiseram, né, que eles queriam na verdade, e aí a gente vai considerar como estando correto, tá bom? Segunda, o módulo da força resultante de duas forças, F1 e F2, é sempre o mesmo, independentemente da orientação entre F1 e F2. Bom, aqui está errado, né? Você vai lembrar, isso aqui ele está falando, gente, basicamente sobre a segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, que basicamente nos diz o quê? Que a força resultante, né, que eu chamo de Fr, provoca em um corpo uma aceleração nele que é inversamente proporcional à sua massa, né? Assim, e essa força resultante que aparece aqui é basicamente a soma das forças aplicadas nesse corpo, né? Eu vou botar só duas, ó, F1 e F2, tá certo? E eu vou aproveitar, ó, na gaiatice, ó, eu vou só copiar isso aqui, né? Só nem besta, tá aqui, ó. Então, basicamente, a força resultante é a soma das forças aplicadas em um corpo. E são vetores. Então, a gente está falando de uma soma vetorial. A soma vetorial, gente, para ela, importa direção e sentido, e não apenas o módulo, que nem numa soma algébrica, uma soma ordinária normal, né? Qualquer. Então, está errado. Ora, eu posso pegar um vetor, por exemplo, esse vetor força, e dizer, ó, tá aqui assim, ó, dizer que ele tem, já que é força, 3 newtons horizontalmente para a direita, e outro aqui, ó, vai ter, deixa eu botar de laranja, ó, 4 newtons. Então tá aqui, ó, 3 newtons horizontalmente para a direita, e esse aqui, ó, 4 newtons horizontalmente, verticalmente para cima. Perceba que eu não estou botando vetorzinho em cima, porque eu só estou escrevendo o módulo, né? Mas aí tem a direção, que é horizontal, o sentido para a direita, e o módulo 3 newtons, e a análise também deve ser feita para o outro aqui. Bom, o vetor resultante aqui, ó, vai ser esse cara que sai da origem do primeiro, chega na extremidade do último, né? Isso aqui é a regra do polígono, né? Assim. Beleza. Aí aqui, ó, o módulo desse cara é quanto? 5 newtons, né? Mas eu posso dispor esses vetores de tal maneira que a resultante dê 7, dê 1, né? Enfim, aí vai depender da maneira como a gente vai esquematizar esses caras. Então está errado, né? Tudo bem. A terceira. De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças ação e reação podem anular-se quando atuam sobre o mesmo corpo. Opa, aqui também está errado, né? Porque a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, nos diz que para toda ação deve existir uma reação,
Aí a gente costuma geralmente escutar três coisas só, né? Que são aplicadas, aliás, desculpa, que devem ter a mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade. Existem outras características, né? Por exemplo, devem ser simultâneas, devem ter a mesma natureza e devem ser aplicadas em corpos diferentes. Aí é que está a chave dessa afirmativa aqui. Caso seja aplicada em um mesmo corpo, que é o que ele está dizendo aí elas não se anulam, porque as leis essas são aplicadas em corpos diferentes. Bom, aqui também tem outra possibilidade de problema, mas seria se nós estivéssemos falando de um sistema. Aqui no caso, como é um corpo, a gente também nem vai entrar muito nessa discussão, porque num sistema fechado a gente tem aquela história da terceira lei de Newton, né? As forças se cancelaram e tudo mais, mas a gente está falando de um corpo, então não tem muita discussão aqui também não, tá certo? A gente não vai nem na primeira nem na terceira trazer discussões mais aprofundadas. Ele só nos diz o quê? Considerando as afirmações do professor, os alunos responderam acertadamente que está correto somente o que consta em 1, né? Apenas o que consta em 1. Alternativa correta, item A de amor, né? Item A de amor, meu povo. Tranquilo? Amor que nós temos pela física, né? Então, questãozinha tranquila, só o filé. Aproveita, dá logo o likezão aí, compartilha e vamos que vamos, valeu, tchau!